isso começa uma ocorrência, o atendimento de uma ocorrência de uma senhora que estava aparentemente sendo maltratada. Ou seja, um abuso contra um idoso, né? Uma pessoa que estava sendo... Como é que é o termo correto, coronel? Quando idoso, não é o abuso do idoso, é maus tratos. Maus tratos. Sendo vítima de maus tratos. Fabiola Correia. E aí, cadê a Fabiola? Fabiola Correia, olha pra mim aqui, põe ela no telão. Essa senhora que estava sendo vítima de maus tratos, a polícia vai lá para atender essa ocorrência e descobre que sim, ela estava sendo vítima de maus tratos, mas a família dessa senhora estava procurando essa senhora há 72 anos. Você acredita nisso? Você acredita que isso é possível? A família não sabia onde ela estava há 72 anos. Aí você fala, não é possível. É possível, Fabiola Correia, e você vai contar pra gente essa história desde o início, porque isso é digno de filme, de série do Netflix, minha filha. Bom dia pra você, minha querida. Alô, você. Bom dia, André. Alô, você. Pois é, que história, né? Gigante. Um caso surpreendente. Eu tô aqui com a dona Célia e com a Karina. A dona Célia tá com 75 anos hoje. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela perdeu a mãe. A mãe morreu muito novinha, com 23 anos. Ela tem um irmão que na época tinha 1 ano e meio. Com essa perda, cada um ficou com uma parte da família. Ela foi criada pela família da mãe, ele foi criado pela família do pai. E aí romperam laços pela vida toda. De anos em anos, um contato rápido, escasso acontecia. Já fazia 6 anos, pelo menos, que não havia contato nenhum, informação nenhuma de um sobre o outro. Então, o irmão achava, inclusive, que ela estava desaparecida ou que, inclusive, já pudesse ter falecido. Acontece que agora, Dona Célia mora nessa casa aqui em que estamos, que foi dada pelo tio dela antes de falecer. E ela estava sozinha morando nessa casa, né, André? A gente vai até... Vamos entrar juntas na casa? A gente vai entrar aqui na casa para ir mostrando, porque num certo dia... Vou pedir para o Michel mostrar rapidinho a rua ali, ó. Num certo dia, a vizinha aqui, que é a Karina, que está com a gente, viu a Dona Célia ao portão, chamando, acenando, pedindo ajuda. Não era a primeira vez que a vizinha achava estranho o que acontecia com a Dona Célia. Ela percebia que a Dona Célia muitas vezes estava desamparada aqui na casa dela. E tinha um senhor que, desde que o marido dela morreu há 8 anos, passou a frequentar aqui o imóvel. E esse senhor não dava abertura para a Karina, pode entrar com a gente, Karina, de se aproximar para ajudar. Então ela sentia que alguma coisa estava estranha. Nesse dia que ela viu esse pedido de socorro, ela decidiu chamar a polícia militar. Quando a polícia entrou aqui no imóvel, encontrou a casa em condições insalubres. Então havia muita sujeira, muitas fezes por todos os cômodos. Meu Deus! Todos os móveis e pertences não estavam mais aqui, aparentemente foram vendidos. A gente vai caminhar aqui para a cozinha. Fabiola. Luz aqui, ó. Dá uma olhada. Pois não, André. Desculpa, enquanto você mostra a casa pra gente, só pra gente entender aqui, os nossos comentaristas também estão me pedindo, só pra gente entender uma coisa. A Karina tá aí com você, aliás, parabéns pela iniciativa da Karina, ela é vizinha da Dona Célia. Como é que a Karina se deu conta de que tinha algo acontecendo de errado com essa senhora, que ela não estava bem, que alguém estava maltratando essa vizinha dela? Como é que ela se deu conta disso, que aí dentro morava uma senhora que estava sendo maltratada? Ela, por vezes, viu que o portão estava trancado, Dona Célia para dentro, pedindo que alguém destrancasse ela, sendo que a dona da casa, ela própria, ela até anda com uma chavinha aqui no pescoço, então essa chave foi tirada dela. Além disso, por vezes ela encontrou a Dona Célia sem partes das roupas, sendo que ela ganhava roupas, então porque ela não estava usando essas roupas ganhadas, enfim, ela percebia que alguma coisa estava acontecendo e até o momento em que interveio, chamou a polícia militar e aí a polícia militar pôde ver que realmente algo acontecia aqui.
Não havia móveis, não havia roupas, não havia eletrodomésticos, copos, talheres, nada. E aí o que eu queria mostrar, que é o mais chocante, é a geladeira, né? Não havia alimentos. Não havia alimentos aqui, olha só. Meu então, Deus, ela tava como passando que ela estava fome, sobrevivendo Fabiola. aqui? Sendo que... Pois é, sendo que é uma senhora que se aposentou do Estado, né, da Receita Federal, uma senhora com uma aposentadoria boa, recebeu a aposentadoria do marido que faleceu há 8 anos também. Então, o que estava acontecendo, né? Então, a polícia veio aqui averiguar, eu vou até mostrar também, vou pedir para o Michel se posicionar, aqui tem um buraco na parede aqui, ó, que dá para um dos quartos. Pois é, vou te contar, esse quarto estava trancado com corrente e cadeado quando a polícia chegou. Por que estava trancado? Porque o que foi encontrado aqui era muito pesado. Esse buraco foi aberto para o odor dissipar, de tão forte que estava o cheiro desse quarto. A polícia além de sujeira abriu esse buraco? e de fezes. Aparentemente, sim, André, para que o cheiro, o odor saísse. Então, além da sujeira e das fezes que haviam aqui nesse quarto, havia também, aparentemente, cadáveres de animais. Então, a suspeitação de que esse homem, que estava mantendo a dona Célia presa nessas condições insalubres, prendia nesse cômodo aqui os animais de estimação dela, os gatinhos. Porque já que ele não oferecia alimento nem para ela, imagina para os animais, né? Então ele deixava os gatinhos aqui para morrerem. Isso é uma suspeita. Olha só a situação, né? E esse homem que estava mantendo a dona Célia como refém nessa casa... Essa casa era dela, pelo que você está falando. Quem é esse homem? Se o marido dela já tinha morrido, por favor. Ele se apresentou como um amigo da família. É assim que a vizinhança o conhecia, até começar a achar certas coisas estranhas. É um senhor de idade também, cerca de 70 anos. Certo. Mas ele terminou preso, André, por maus tratos, pelo que estava fazendo e por exploração financeira. Ele tinha se apossado dos cartões da dona Célia, dos documentos dela, conseguiu fazer uma documentação de união estável com ela sem que ela entendesse que aquilo estava sendo feito. E ele teria assumido na delegacia que roubou cerca de 120 mil reais. Mas há suspeitas de que, na verdade, tenha sido um prejuízo ainda maior do que esse, fora tudo que possivelmente ele tenha vendido daqui do imóvel, né? Eu vou voltar ali para a sala para a gente chegar novamente perto da Karina e da dona Célia, porque agora, André, para entender, Karina aí, ô Fabiola, o que irmão a gente tá dela... mandando. Pô, essa moça é uma heroína, Fabiola, nossa. Com certeza. Ela tem muito afeto pela dona Célia, né? Por morar aqui na frente já há bastante tempo, a conhecê-la há muito tempo. Então se falavam, né? Sempre. Então ela tinha muito carinho já pela dona Célia. E ela começou a perceber que estava estranho e agiu, né? Depois, claro, ela tentou conversar primeiro, ela tentou se aproximar de uma maneira mais branda, até que chegou o dia que ela falou que preciso chamar a polícia militar. Então ela realmente foi uma salvadora aqui da situação. A gente agora está percebendo que a família se reúne porque documentos agora são encontrados. Então a Karina está tentando entender como é que fica a situação da Célia a partir de agora, né? A partir desse salvamento. Mas a Karina, assim, à frente de toda a situação. Vou ver se a Karina consegue falar com a gente rapidinho. A dona Célia é super lúcida, claro, ela já tem hoje em dia alguns lapsos de memória, passou por muita coisa também nesses últimos anos, né? Super compreensível que cause certa confusão, né? Mas uma senhora super querida por todos aqui no bairro. E a Karina falando que ela vai ficar bem. A senhora vai ficar bem agora, porque a senhora não está mais sozinha. Ah, não, eu prefiro ficar sozinha. Karina, deixa eu falar com você um pouquinho aqui, enquanto a dona Célia dá essa atualizada aí, né? Que tá tudo acontecendo agora, viu, André? É tudo muito recente. Então, vamos vir aqui para fora, que assim a gente não atrapalha esse momento também aqui da dona Célia. Só um minuto, viu, André, que a gente está realmente Fabiola. acompanhando o momento então, de família aqui e se mantendo um pouquinho à distância para não querer atrapalhar. Com certeza. Então, só pra gente entender, então a dona Célia, que tá nessa casa, ela era casada, né, com
o marido dela, ela teve uma carreira, que você falou na Receita Federal, o marido dela também teve uma carreira, e o marido dela falece, que a gente não sabe, eu não sei se a gente sabe se é de doença, 8 anos atrás. E aí eu recebi a mensagem que você me mandou aqui agora, me mandou antes, eu não tinha visto, me desculpa, que esse homem que estava morando com a dona Célia e sugando o dinheiro dela, era um amigo do marido. Bom, amigo não tem nada, então, pelo amor de Deus. Olha a carinha dela, gente, olha que maldade. Mas é mais ou menos por aí, a gente está entendendo certo? É como ele se apresentava. Ele se apresentava assim. Agora, ninguém conseguiu confirmar ainda se realmente havia uma relação com o marido ou com alguém da família dela anterior a ele ter se apropriado aqui da vulnerabilidade dela, do dinheiro dela, da casa dela, né? Mas era assim como ele se apresentava. E aí na delegacia ele tentou dizer que não tem nada a ver, só que se sentiu ali já acuado com as provas e acabou, teria confessado então que usou 120 mil reais das contas da dona Célia. E suspeita-se ser mais do que isso e além, assim... Não, bater ele, aparente, assim, a dona Célia não conta nenhum tipo de agressão, né? Pode ser que ela não tenha entendido que aquilo aconteceu ou não se lembre, enfim, por conta de tudo que passou nesses últimos anos, não se lembra. Mas ela era abandonada, trancada, ficava em cárcere privado dentro da própria casa, teve a chave dela levada, né? Durante esse período em que era mantida aqui presa. Os móveis, os pertences todos desapareceram e estava passando fome, necessidade, não tinha nenhum cuidado de higiene também, então estava vivendo num ambiente completamente insalubre e ela chegou ao ponto de ir pedir ajuda no portãozinho, presa dentro da própria casa. Meu Deus, e aí, como é uma senhora de idade, as pessoas demoram também a acreditar que é verdade aquilo que ela está dizendo, muitas vezes já alguma demência, um Alzheimer ou algo parecido, então aí a vizinhança via, só que quando começou a ficar mais presente essa cena, foi quando a Karina falou, não dá mais, eu vou ter que chamar as autoridades porque eu sinto que tem alguma coisa acontecendo. E aí a casa agora foi limpa, mas ainda assim tá um odor muito forte, de tanto tempo que não foi limpa. E por aqui, muito lixo, fezes dos animais. Ela também já estava sem cuidados com higiene, né? Só tem uma cama, sem roupa de cama, um pequeno lençol, um pequeno cobertor, né? Uma manta. E é isso que tem na casa. E acabou. A geladeira completamente vazia, nem água tem para tomar, não tem... absolutamente nada para comer, então ela também contava com ajuda, com doações nesses momentos em que ela ia até o portão para pedir ajuda. Algumas das vezes ela pedia por alimentos e aí as pessoas doavam alimentos para ela. Ela também pegava, quando conseguia sair de casa, pegava fiado nos comércios próximos, mas era raro quando ela tinha essa permissão de sair de casa, sendo que é uma senhora com bens, né? Ela tem essa propriedade aqui, ela tem essa carreira, ela fez 2 faculdades. Ela fez faculdade de comércio exterior e uma faculdade de bibliotecária. E ela trabalhava como servidora pública estadual, então também uma aposentadoria muito boa. Além da aposentadoria do marido, que a gente ela não conseguiu contar pra gente, não consegue se lembrar, né? Tem momentos em que ela não consegue explicar totalmente a história, mas que também tinha a profissão dele, que ela perdeu esse marido há 8 anos, e aí esse homem passou a se aproveitar dela. Então, não era um casal, tanto que quando a gente fala com ela se ela teve outros relacionamentos, depois ela fala que não, que depois do marido dela, ela não teve mais nenhum relacionamento, então não era nem entendido nem por ela, nem pelo próprio homem, né, que se tratava de relacionamento, era só mesmo ganância, né, então era exploração e maus tratos e abandono, e então era isso que ele fazia com ela, né? Me choca muito aqui a situação da geladeira, absolutamente vazia, ela sem condições nenhuma de viver nessa casa, né, André? Bom, Fabíola, eu tenho que dar um recado para todo mundo que está te assistindo e nos assistindo. Gente, vocês já vão entender por que tem tanta gente dentro da casa. Agora vocês vão entender porque essa história, ela tem uma reviravolta, que só a Fabíola passar essa história, essas histórias assim. Essa história tem uma reviravolta inacreditável.
Bom, antes de eu falar da reviravolta, Fabiola, que história é essa que você me falou aqui, que ela foi vista nua em algum momento? Gente, a crueldade com essa senhora, porque ela visivelmente já deve estar com algum processo de demência, o que pode acontecer a qualquer um de nós com o avanço da idade. Né? Eu tenho uma avó que está com demência avançada, né? Minha mãe passa e as minhas tias passam por momentos bem difíceis, né? A gente sabe como é que é, quem vive isso na pele. Né? E a pessoa, naturalmente, se aproveitou disso, visivelmente, né, Fabiola? Esse amigo do marido dela, um canalha. Mas, Fabiola, que história foi essa que ela estava nua, que você me falou aqui? Pois é, a Karina começou a suspeitar mais do que estava acontecendo aqui, de que não era algo bacana, quando ela começou a aparecer no portão pedindo ajuda sem algumas peças de roupa. Então, por exemplo, ela aparecia só de camiseta, sem a bermuda, sem o short. E a Karina a ajudava, inclusive, com roupas. Então, doava algumas roupas, dava de presente algumas roupas para ela. Então, sabia que roupas ela tinha. Então, por que ela estava seminua na frente do portão de casa e pedindo socorro seminua, né? E é porque não há roupas mais aqui, por exemplo. Então, não é nem... também, possivelmente, essa questão, né, da idade também, ela também talvez não estivesse entendendo que ela estava daquela forma na rua, mas também tudo desapareceu daqui, as roupas de cama, as roupas dela, então ela também estava em condições de nem ter a possibilidade de se vestir corretamente para ir até o portão. E aí ela, nessas condições, também já debilitada, ela nesse período todo ela passou a acumular lixo, então ela sempre foi, a Karina conta, aquela vizinha chata com sujeira. Então ela brigava com as crianças, que as crianças deixavam coisa jogada no chão, que deixava, tem uma viela aqui ao lado e que às vezes estava com lixo, então ela limpava, varria, e aí começou ela a acumular lixo aqui na área externa da casa. Então, né, também ali uma questão, né, psicológica, né, psíquica que estava já acontecendo, que estava se revelando um problema, né? Fabiola, agora, eu quero saber por que tem tanta gente dentro da casa agora, porque a polícia já foi aí, teve que abrir um buraco na parede, né, porque o cheiro estava horroroso, o sujeito foi preso. Esse amigo da onça, que se apresentava como amigo do marido da dona Célia, certamente ele sabia dessa condição psiquiátrica da dona Célia, que, repito, todos nós podemos ser vítimas, ou ter algum parente assim. Agora, essa história da dona Célia chegou ao conhecimento de algumas pessoas. De que forma? E quem são essas pessoas que souberam que a dona Célia estava nesta situação deplorável, covarde e criminosa? Quero saber isso. Ô André, olha só, né? Tem certas memórias que ela tem muito fortes, assim, que ela fica repetindo essas memórias. Uma delas era o nome completo do irmão, de quem ela se separou quando ela tinha apenas 3 aninhos. E ela ficou repetindo essa informação para a Karina. A Karina foi atrás, então, dessa pessoa, através do nome completo dessa pessoa, e encontrou o irmão da dona Célia, que é esse senhor que está aqui, o seu Carlos, que veio de Guaratinguetá, onde mora com a família dele, né, com a filha, para reencontrá-la. Então, sabendo, né, ele recebeu também informações através da polícia, depois da prisão do homem que a maltratava, então ele não sabia que a irmã dele estava morando aqui, que ela estava viva, muito menos que ela estava passando por essa fase aí de exploração financeira e de maus tratos e abandono. Então, quando soube, ele prontamente viajou até aqui para encontrá-la. Então, ele tem, diferentemente dela, documentações, porque a gente procurou, que a Karina também, documentos dela, nada foi encontrado. Então ele tem aqui as documentações, ele tem mais base aqui de informação sobre a família, para que ela agora não fique mais sozinha. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. A dona Célia tem um irmão
que ela se lembrava o nome, mas que ela não via desde pequena. É isso? Gente, mas isso é uma história, cara, de filme. Então ela tinha... como é que ela foi separada desse irmão? Como é que ela lembrava desse irmão? Quantos anos eles tinham? Por que eles foram separados? Como é que ela falou pra Karina, a vizinha que quando foi ajudar a gente? Falou assim, ela falou, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão. A Karina estava preocupada com o abandono da vizinha, né? Porque ela estava em estado deplorável, mas ela ficava repetindo pra Karina, eu tenho um irmão, eu tenho um irmão. E a Karina, primeiro tentando, né, dar todo o suporte, a senhora abandonada, vivendo naquele chiqueiro que aquele homem infligia nela, até que a Karina, tá, agora eu vou prestar atenção, a senhora tem um irmão. E aí se desenrola essa história, Fabiola. Conta pra gente essa história. Como assim, irmão? Quantos anos ela tinha quando eles se separaram? Que história louca, Fabiola. Não, é uma história, realmente. Vou até tentar falar com a dona Célia bem rapidinho, dona Célia, desculpa atrapalhar. Claro. Bem rapidinho, tá? A senhora me conta, por favor, que a senhora me contou agora há pouco, sua mãe faleceu aos 23 anos, né? 23 anos, um tumor na cabeça. Começou em fevereiro, morreu em maio. E aí, o que aconteceu com a senhora e com o irmão? Ele ficou com a família do pai, eu fiquei com a família da mãe. Eu já estava com a família da mãe. Quantos anos a senhora tinha? 3 anos de idade. E o irmão estava com? A família do pai. 1 ano e meio. É. Ele tinha 1 ano e meio, a senhora 13, isso então há 72 anos. Isso. Desde então a senhora nem lembrava mais, né, do irmão? Não houve nada entre nós, não houve elo nenhum. Foi rompido de pequenininho, né? Isso. Não. Ele ficou para lá e eu para cá. Aí depois, quando eu terminei o ginásio, fiz o colegial, aí eu vim para São Paulo. E ele nem sabia onde a senhora estava, o que a senhora estava fazendo da vida? Não, nunca me procurou, nem eu a mim, nem eu a ele. Ah, mas ele era uma criança, né, gente? Entendeu? É isso, André. Eles, exatamente, os dois, né? Nenhum dos dois tem culpa dessa separação, desse rompimento, né? Mas ela lembrou dele. Tinha 1 ano e dele. meio, ela estava com 3 aninhos. Ela nunca esqueceu. Ela lembra do nome completo. A senhora ficava falando do nome completo, né? O nome completo dele? De quem? Do seu irmão. Firmino Carlos Rodrigues. Então a gente tinha essa informação. A Karina sempre teve a informação então do nome completo, né? Ano de nascimento. E aí foi assim que esse elo agora volta a se formar aqui. Claro que eles não têm convivência, né, André? Então, claro. Começando do zero aqui aos 70 e poucos anos. Ô Fabiola, rapidinho, gente, a gente vai mostrar pra vocês esse reencontro que, ó, vai arrepiar todo mundo. Mas aproveita que você tá aí com a dona Célia, se você não se importar, Fabiola, claro, nem ela. Deixa eu, já tô me perguntando aqui no Instagram e nas mensagens, como é que aconteceu isso? Na versão dela, como é que esse homem conseguiu dominar ela desse jeito e fazê-la se sujeitar a essa vida tão degradante que ele fez com ela? Ô, André, ela não se sentia vítima, sabe? A gente conversando com ela sobre isso, ela não vê o que acontecia mesmo, o que era feito contra ela. Ela só se sentia presa. Mas todo o resto, ela não conseguia assim, entender vítima. Agora, inclusive, a Karina conversa com ela, porque eles têm, né, agora a pendência de ir até os órgãos competentes para definir quem fica com a tutela da dona Célia, né? Quem fica responsável com ela a partir do que aconteceu. E o seu Carlos está aqui disponível, gostaria de levá-la, inclusive, para morar com ele. Só que ela não entende essa necessidade. Uma senhora que teve muita independência sempre, né? Não teve filhos, viveu a vida sempre com tranquilidade financeira, ao lado do marido dela. Não teve ela filhos. Ela não tem. Então, desculpa, Fabiola, me perdoa, eu entendi errado. Não teve, e ela viveu essa vida com bastante independência, né? E aí agora ela não quer se prender também ao familiar que ela não vê há tantas décadas. Então por isso que a Karina está nesse processo de convencê-la, pelo menos ir até os órgãos competentes para conversar, porque depois de tudo que viveu, né, precisa reorganizar a vida e, claro, ser amparada. Agora, se o irmão está aqui disponível para ajudá-la, né? O senhor Carlos topa falar comigo um pouquinho? O senhor pode falar comigo um pouquinho? Fala. O senhor fala comigo um pouquinho aqui, ó, no jornal?
Eu tenho dificuldade, se eu vou fazer pergunta, eu não vou ouvir para responder. O seu Carlos tem uma queda de audição, assim, né? Tem um problema de audição. Mas como é que foi para ele saber da existência dela, Mas hein? o senhor Só quer... de enfeite. O senhor quer ficar com a dona Célia, né? Quer levá-la, né? Quer levar ela para casa. Quer levar ela para casa. Mas ela tá reticente, ela tá brava já. Mas foi Eu bom... não conheço aí. Não conheço ainda, né? O senhor ficou feliz de saber que ela estava aqui. Ela começa a gritar e xingar. Não, pelo amor de Deus. O senhor ficou feliz de saber que ela estava aqui, que tá viva, né? Porque eu não sabia nem isso. Quer levar para uma vida melhor, porque aqui não tem condição. Nunca imaginou, né? Que ela tivesse. Nunca imaginou que ela estivesse vivendo assim, né? O vencimento que ela tem. Ela sempre teve condições financeiras, né? Ela foi tapeada, né? Foi enganada. Vê se tem jeito. Não tem um fogão, não tem uma panela, não tem um copo, não tem nada. Aonde foi parar os móveis dela? As coisas dela. Sabe o que eu acho mais interessante? Sem condição. Olha só, gente, Fabíola, eu acho que é importante a gente falar da vida real, e a gente repete isso, que é a crônica da vida real. Você que está em casa me assistindo agora, respeitosamente, você vai entender o que está acontecendo aí. Você já entendeu. A vida real, ela não é tão simples como é no filme, que todo mundo se encontra, todo mundo está feliz, todo mundo bate palma. Você, na sua vida, nas suas relações em casa, sabe que a situação não é assim. Muitas vezes é uma história de filme, mas é uma história de um filme da vida real. Então, às vezes, esse reencontro, ele não é mágico. Esse reencontro não é flores, todo mundo sorrindo. Não, a vida real, ela tem essas questões interessantes que a gente está mostrando para você. Porque a Fabíola descobre essa história e traz para a gente uma coisa extremamente impactante da vida real. E que muitas pessoas, Coronel Roberto, podem se identificar, né? São duas pessoas separadas desde de pequena, ela não esqueceu o nome do irmão, mas não muda o fato deles serem estranhos um para o outro. Ainda que esse reencontro seja muito importante, e talvez essa importância a gente só vai entender daqui a um tempo. Porque elas primeiro têm que... Porque num primeiro momento é normal que haja esse estranhamento. Lembrando, isso aqui não é um filme, isso aqui é vida real, né? E a gente está mostrando essa vida real através da história da Fabíola. Então você estava me chamando a atenção. É normal que ela estranhe agora, é óbvio. Até uma pessoa que trabalhou a vida toda. Até porque não foi um reencontro que os dois tinham essa intenção, como nós vemos em várias situações de irmãos separados ou parentes separados, que ambos querem se encontrar. E quando isso acontece, é realmente um clamor de emoção. Nesse caso, foi acidental. Foi um incidente que acabou trazendo a aproximação de ambos, e essa relação nunca foi buscada. Ela deixou clara durante a vida que nunca houve nem interesse dele, nem interesse dela de haver uma aproximação. E o momento dessa reaproximação não é o mais favorável. Não é um encantamento, os dois estavam bem, simplesmente estão acrescentando emoção a essa relação. Mas é importante esse reencontro? É fundamental você ter, pelo menos ela tem uma referência agora, que ela não tinha. O irmão nunca teve essa proximidade, agora ela vai passar a ter. Agora, como isso vai ser no dia a dia, nós estamos aqui num programa que você não é um... O mundo ideal e o mundo real são muito distantes. O ideal seria, nossa, tomara que agora eles vivam felizes pelo restante da vida deles. Mas ela tem na mente dela a independência. Ela acredita nisso e nem considera que aquela pessoa que usurpou dela todo esse tempo seja uma pessoa, um algoz. Mas como é que ela não se dá conta disso, Fabíola? Ela me parece tão... lúcida, né? Lúcida. E ela, poxa, é uma pessoa com tu vê que dinheiro não é tudo na vida, né? Mas ela tem bastante dinheiro, mas... E é porque ela trabalhou e ela conquistou isso. Como é que pode isso, Fabíola? Eu queria entender como é que ela não se dá conta disso. Que ela foi resgatada na casa dela, na verdade. Isso é um resgate. Foi um resgate, sim. A senhora como que estava vivendo esses últimos anos aqui em casa? Vivendo bem, graças a Deus. É. Mas e os móveis que não estão aqui? Que móveis? Não tinha antes? Tinha. Então, a cama. É isso aí. E o fogão. Aí já estava bom? Já estava ótimo. E comida? Como que a senhora estava fazendo?
Comprava pronta? É. Sempre comprei. Marmitex. Sempre. E aquele quarto que ficava trancado, a senhora não estranhava, não? Não. Que ficava com uma corrente ali no Gente, olha cadeado? a crueldade que esse Não tinha homem nada, fez não. com essa mulher. Não tinha nada. Já era da época da minha avó. A mãe da minha mãe. É a casa antiga, né? É. E o Eliseu? Eliseu é um é amigo do marido. recente. Foi um companheiro que eu conheci, gente muito boa. Me ajudou muito. Ajudou como? Se eu precisasse de alguma coisa, pedia, ele ia buscar pra mim, comprava. Ele ficava com os cartões da senhora? Não, De banco? não, eu dava o dinheiro. O dinheiro? Pra comprar as coisas pra mim. Ficava assim, minha A senhora. senhora sabe que ele foi preso? Quem? O Eliseu? Não, Não? Não. Foi não? foi não. Eliseu E de a Mello, gente tem uma foi não. população que está envelhecendo, né? Ó, vou conversar com a Karina aqui, que a Karina, claro, entendeu perfeitamente tudo o que acontecia aqui, por isso chamou a polícia militar. Karina, o que de fato acontecia? Então, de fato ela estava abandonada, né? Ela não se responde mais por si, né? Ela esquece de muitas coisas. Ela fazia suas necessidades, né? Na roupa, ela precisava de comida, de alimento, roupas, e a gente doava, não só eu, como meus vizinhos também, via muito isso. E como eu sou muito mais próxima, morava de frente, eu todo dia via ela me chamava, a gente conversava, ela me pedia ajuda. Várias vezes ela esquecia a própria chave, né? Como abrir um portão, e eu estava sempre aqui, né? Esse senhor que dizia, né, ser responsável por ela, era raramente que ele aparecia. E ele deixava ela trancada. Isso, da vez que no caso foi ontem, ela estava trancada, ela não tinha a chave do cadeado e tinha um cadeado no portão dela. Eu falei pro meu marido para quebrar, e aí a gente ficou sabendo que esse senhor tinha passado e ele que falou que não era para abrir, não era para deixar ela sair. E teve uma vez que você também a flagrou desfalecendo, passando mal. Sim, no quintal da casa dela. Eu vim da escola do meu filho, que eu levei meu filho para a escola, e ela estava caída no quintal e ele do lado de fora. E aí eu, obviamente, sim, queria saber se ela estava bem, queria me intrometer, eu perguntei o que estava acontecendo, e ele falou que não sabia, porque ela tinha perdido a chave, ninguém tinha a chave, e por isso que ele estava do lado de fora. E eu falei assim, então vou chamar a polícia. Aí foi quando do nada ele pegou a chave do bolso dele e abriu o portão pra gente poder entrar. E ela te parecia debilitada, desnutrida, talvez? Sim, ela estava muito pálida, né? Ela estava bem mal, fora de si. Não é à toa também que a gente tem até medo de ele ter medicado esses anos todos para ela poder estar nessa situação, para ser sincera. Eliseu não fez nada disso. Como essa menina... Até porque Olha, um anjo, foi parecia. um argumento que ele anjo, usou, né? essa Pra menina. dizer que ela estava pálida. Sim, ele falou na hora que eu perguntei pra ele por que ela tava daquele jeito, ele falou que ele traz remédio pra ela, os remédios não ficam aqui, ele traz toda manhã um remédio pra ela, não quis dizer qual era. E eu falei assim, então tem que chamar a SAMU para mandar ela para o hospital, porque o médico precisa trocar essa dosagem para não acontecer, não ocorrer novamente, né, ela perder esse sentido, né, a dosagem está sendo errada, é o remédio errado. Ele não, tá certo, olha ela tem que continuar tomando, e aí ele se negava o tempo todo ajuda, né. Ele não deixava você se aproximar dela como era antes. Sim, e toda vez que ele tava, ele não deixava me aproximar. Ô, Complicado. Fabiola, E na delegacia, o que ele alegou, pelo que você soube? Oi, pois não, André. o pessoal está me comentando aqui, a doutora Raquel Galinatti também quer fazer... Eu quero essa resposta, mas o pessoal está me pedindo aqui, então assim, só transmite. Gente, a gente está encantado com a Karina. Só transmite. Karina, olha... Nossa, que vontade de dar um abraço e te agradecer em nome da dona Célia. A gente sabe que intervir numa situação dessa é corajoso, né? Não, a receptividade de quem é ajudado às vezes não vai ser das melhores, porque a pessoa não está entendendo. Mas vontade de dar um abraço nessa menina, gente. Você é um anjo, você é um herói sem capa. Por favor, pode seguir, Fabiola. Desculpa ter te interrompido. O médico que passou. O André e os nossos especialistas no estúdio estão elogiando muito sua atitude corajosa e ele gostaria de te dar um abraço de agradecimento. Eu vou, já que eu estou aqui, dar esse abraço.
Obrigada. Essa atitude foi muito bonita e muito importante. Obrigada. Eu só desejo que as pessoas ao redor que estejam assistindo tenham um pouco mais de empatia ao próximo. Se vocês verem algo assim, né, que tem algum sinal, tem casos que tem que se intrometer, sim. Tem sim, porque se eu não tivesse me intrometido, isso ia continuar. Deus me livre e guarde, acontecer algo pior com ela e ela não ia nem saber que tinha um irmão vivo. E procurando ela, né, porque ele deu ela como desaparecida. Ela estava sozinha, você imaginava, mas não estava tão sozinha assim, e isso, graças a você, foi descoberto. Sim, isso mesmo. É isso mesmo. Eu havia te perguntado antes desse momento de emoção, que eu até me emocionei aqui com a sua resposta em relação à empatia, não me pegou desprevenida, porque realmente, né, André, a gente passa tanta notícia mostrando um mundo tão desumano e a gente se deparar com alguém que, né, parou seus afazeres, sua própria vida, para ajudar uma vizinha que precisava e demais, é muito bonito de estar trazendo essa notícia. Eu te perguntava o que você ficou sabendo do que o Eliseu disse na delegacia. Bom, ele estava sempre de início muito nervoso, tentando se defender, né? Acabou se dedurando, dizendo que existiam muitos empréstimos no nome dela, muitos financiamentos, e que não sabia de onde vinha. E se não sabia de onde vinha, para onde foi, né? E tudo mais. E aí depois ele começou a ficar muito nervoso, né? A gente via, né? Quem estava ali ao redor percebeu aquele nervosismo dele. Quando ele percebeu que não tinha mais como mentir, né? É, isso mesmo. E ele falou que já tinha usado ou roubado mais de 100 mil. Ele falou que, né, existia um golpe no nome dela, mas ele nunca assumiu, ele só dizia que existia, Ele né? falou que tinha golpe de no meu nome. 121 mil que ele não sabia de onde tinha. E você acha que ele nem estava agindo sozinho? Não, acredito que não. Eu não sei porquê, mas alguma coisa me diz que ele não tá. Ele não tá sozinho. Quem? A dona Célia deixa a dona Célia conversar com ela para entender, porque é também difícil demais para ela entender que tenha sido vítima, né, de um homem que estava se apresentando como uma pessoa que a ajudava. Pois não, André? Desculpa, a doutora Raquel Galinatti está me pedindo a palavra. Pois não, doutora? Com certeza ela será ouvida, mas através de uma escuta especializada. É um depoimento diferente da dona Célia. Nitidamente ela tem lapsos temporais, mas o que chama a atenção desde o início, desde antes de ter falado alguns detalhes da história, é que para que esse homem tenha tido a confiança dela, ele teve sim, eles tiveram uma relação, nem que se não foi sentimental, mas no mínimo de amizade, para que ele pudesse ali adquirir ali a intimidade da dona Célia. Então, o estelionatário, ele atua assim, ele não chega com cara de crime, ele chega com cara de algum amigo, de alguém que vai ajudar. Então, essa forma de entrar na vida da pessoa, porque o estelionato ele é mais demorado do que um furto, do que um roubo. Ali tem diversos crimes que eu posso de imediato visualizar: cárcere privado, tortura, maus tratos, o furto qualificado. A gente pode até falar que é a apropriação indébita do dinheiro da dona Célia. Tem agravante por ela ser idosa. Então, esse canalha, ele vai responder, sim, por crimes de forma agravada, porque tem a qualificadora dela ser idosa. Tem a questão criminal que a doutora Raquel está trazendo, mas, Coronel Roberto, a questão humana, que eu acho que está ficando uma lição muito grande. Ela não sabe o que está acontecendo. Então, e ela também não sabe da condição, talvez, de demência ou um Alzheimer. Eu não sei o que é, eu não sou especialista, eu estou falando aqui, eu não sei qual é o diagnóstico, mas fica claro cada vez mais pra gente isso. E aí demonstra o grau da covardia desse homem com ela. Então, nós temos um quadro, eu sempre gosto de analisar um quadro mais amplo. Ela não se sente vítima, né? Nós estamos diante de um crime sem vítima, porque ela não reconhece que foi vítima, ela tem diante do algoz um carinho, pode ser uma síndrome de Estocolmo, pela convivência, ela pode é um estelionatário, como ela disse, o cara foi ganhando a confiança ela vai ganhando dela, confiança e de repente ela se perde e acaba tendo uma afeição pela pessoa que está prejudicando, que não está permitindo que ela tenha uma vida em liberdade. Mas é importante dizer que isso acontece quase que diariamente, só que de forma anônima, escondida. E não fosse a iniciativa da Karina,
esse quadro continuaria até um desfecho muito ruim. Isso porque é já importante. estava insalubre, ela já estava numa condição que fosse por um ato direto ou por uma continuidade dessa vivência ruim, ela teria realmente uma perda ainda maior. Você veja que ela tem uma perda mental, emocional. Ela não tem noção, ela está com confusão mental no mínimo. Pode não ser em grau avançado, porque ela tem discernimento, mas ela está numa confusão mental. O que está acontecendo? Ele daqui a pouco volta, ele me tratou bem, eu que deixava. Ela está com a confusão e isso iria, num processo normal de cárcere, iria piorar. A pessoa encarcerada, ela perde a noção do mundo porque ela não convive com o mundo mais. O Coronel Roberto, a gente está num país que está envelhecendo. Sim, né? é uma A população nossa idosa. faixa etária do Brasil está aumentando muito, né? Isso aconteceu em vários países. E esse caso, quantos idosos não estão na mesma situação da Dona Célia, com algum algoz como esse homem que se apresentou como amigo e tal? E vou dizer mais, a doutora Galinatti morou em Santos, eu também morei em Santos. É uma cidade que tem muitos idosos que estão lá há muito tempo, fizeram a vida toda lá. E é muito comum a exploração ser de parentes muito próximos, de filhos, de netos. Deixam as pessoas abandonadas, reclusas nas suas moradias, ninguém interfere. Tem condomínios com 80%, 90% de idosos em Santos. E de repente você só sabe que a pessoa estava viva quando ela falece. Nossa, tinha alguém aí dentro? Aí chega a polícia chamada pelo mau cheiro. Isso é uma realidade, você falou do envelhecimento da população. É muito normal que aconteça e não ter a renovação. O número de nascimentos é muito menor do que há algumas décadas. Então, essa população vai envelhecer e quem é que vai cuidar? Quem é que vai se preocupar? Quem é que vai fazer esse papel que é obrigatório? A lei determina, né? Ela não tem filhos, mas o Estado agora tem responsabilidade para onde ela vai, qual é o encaminhamento. Não pode abandonar, não pode deixá-la dessa forma. Mas é uma realidade muito próxima. Esse filme que nós falamos, né? Nem sempre tem um desfecho bom. Muitas bonitinho, vezes, porque bonitinho. a vida é isso aí, a vida real. É traumática, né? E nesse caso, doutora Raquel Galinatti, Fabíola, eu já tenho uma pergunta para você, querida. Por favor, fica comigo, não me abandona não, Fabíola. Doutora Raquel Galinatti, esse irmão dela, o seu Carlos, que apareceu lá, que não via ela desde pequena, afinal, ela tinha 3 anos, que a Fabíola falou. Ele 1,5. Ela lembrava do nome dele, porque eles foram separados lá na infância. Ele vai ter alguma responsabilidade legal? Faz diferença ela não querer, por exemplo, ir morar com ele? Porque agora ela não quer. E a gente entende que ela não queira também. Mas como é que se desenrola essa parte, hein? Ele, pelo laço consanguíneo, ele seria o parentesco mais próximo dela vivo. Então, quando a gente fala de forma legal, ele tem sim uma responsabilidade até maior, até como tutor dela. Mas aí é necessário... Por enquanto ele não é, né? Sim. Calma aí, gente. Ele acabou de saber que ela estava viva. Não, André, para ser tutor, o juiz ele tem que deliberar. Então, é uma situação muito mais complexa. Ele teria essa responsabilidade deliberada pelo juízo e também, claro, por mais que ela tenha um discernimento meio confuso, ela pode recusar e podem outros tutores serem nomeados legalmente. Mas é o exemplo clássico dos crimes que ocorrem na clandestinidade. E se não fosse a heroína, Karina, o crime continuaria na clandestinidade, porque as políticas de segurança pública, a polícia não consegue salvar vítimas que são feitas de vítimas dentro dos lares. E o que a gente não falou na pandemia, e o que só se fala na pandemia, foi a explosão de crimes de violência contra a mulher. Mas os crimes que mais explodiram foram crimes contra idosos, contra crianças e vulneráveis. Sim, só que ainda fica num limbo da subnotificação, as chamadas cifras negras, porque ela mesmo não percebe, visualiza que é vítima. Acontecendo isso, é um termo da criminologia, é subnotificado, é o vácuo criminológico em que a gente não tem notícia do crime, então a polícia não consegue atuar de forma concreta para colocar esses canalhas na cadeia, infelizmente. É importante destacar que se ela não for interditada, se não tiver uma avaliação médica e é a interdite por ela não ter condição de ter a vida própria, por determinação própria, ninguém pode fazer nada. Não é simples assim, você é responsável. Não, eu tem que ser interditado, olha, tem que fazer um exame. Não, ela não tem condição. O Poder Judiciário deverá só um juiz com, veja, tem médicos, vai ter que análise. Ministério Público, não é só o irmão querer pegar agora. Tem uma outra história começando a partir de agora, né? Graças a Karina. Muito mais complexa, inclusive. Fabíola, bom, você que descobriu essa história pra gente, Fabíola,
Você registrou o momento que esses dois irmãos se encontraram? Registrei sim, André. E aí, como é que No momento foi? que o irmão chegou aqui de carro depois dessa viagem. Deixa eu falar com o meu diretor, com o nosso diretor aqui, Fabíola. Ô, Caio. É? É? Então, eu vou dar uma informação pra você que tá em casa, hein? Olha o que é televisão real, hein? Isso aqui é vida real. Fabíola, eu vou dar uma manchete que qualquer manual de televisão vai me criticar agora, mas eu tenho compromisso com você que traz a história, com o telespectador, com o pessoal que está aqui da nossa equipe, com o Coronel Roberto, com a doutora Raquel Galinatti. Você vai ver agora o reencontro de uma mulher que está separada do seu irmão há 72 anos. Essa mulher reencontrou o irmão por causa de uma pessoa que interviu para que ela não morresse nas mãos de um algoz que mantinha ela em maus tratos. Aí eu te pergunto, você acha que esse reencontro foi emocionante ou não foi emocionante? Qual é o seu palpite, doutora Raquel Galinatti? A senhora acha que esse encontro foi digno de cinema, com a luz perfeita, com aquele ambiente, ou ele foi nu e cru e registrado pela Fabíola como a vida como ela é, como já diria Nelson Rodrigues? A dona Célia já não tem mais discernimento, então as emoções também podem ficar confusas. E o irmão dela pode ser que não tenha o laço afetivo criado ao longo do tempo, mas como ser humano, ele pode sim ter sentido algo diferente. Até ele já manifestou a preocupação do estado que ela vive, tendo condições financeiras de ter a dignidade da pessoa humana. Ali ela está completamente sem dignidade para um ser humano viver. Então ele já falou aqui a impressão que ele teve, mas eu acho que aquele laço afetivo que é construído ao longo do tempo, a gente não vai ter. Então vamos revelar para todo o Brasil que está acompanhando essa história da Fabíola Correia o que aconteceu nesse reencontro. Como foi? Eu ainda acho que vocês estão todos enganados. Céticos. Vocês estão céticos demais. Fabíola Correia, cadê ela? Fabíola Correia está montando a reportagem completa pra gente. Já já eu vou voltar nesse assunto com a Fabíola Correia, a maior caçadora de histórias do Brasil e histórias comoventes. Fabíola, o sujeito lá, como é o nome dele, ele tá na delegacia, vai ser indiciado, tá preso temporariamente. Só me resume isso aí que eu tenho um chamado urgente do Yuri Macri aqui, do seu colega. De acordo com a Polícia Militar, o Eliseu está na delegacia, foi indiciado, está preso por enquanto as investigações acontecem, e a dona Célia vai ser levada para uma consulta médica, vai passar por essa avaliação que a doutora Raquel nos trouxe de importância.